No vídeo de hoje você vai conhecer a história do José Maurício. Eu sou César Portugal, este é meu canal e eu estou aqui na Expo Católica em São Paulo e tive a graça de conhecer o José Maurício, o miraculado de Irmanduz. E ele vai explicar pra gente o que significa isso. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, tudo jóia. Agora melhor ainda, né? Que tá aqui divulgando esse milagre. É minha missão agora, é divulgar esse milagre que aconteceu comigo. Eu fiquei cego durante 14 anos por conta de um glaucoma muito agressivo. E eu não sabia que tinha. Eu descobri com 23 anos. Quando eu descobri esse glaucoma, eu já tinha perdido 70% do nervo óptico, com 23 anos. 9 anos depois eu fiquei cego. Fiquei totalmente cego. Uma nuvem de fumaça tomou todo o meu olho e que me empatava de ver tudo. Eu só tinha percepção de claridade, eu sabia quando estava claro e escuro. Como que foi essa vivência, assim? Porque uma coisa, acho que é quando a pessoa nasce cega, mas você enxergar e de repente nada. Como que era a sensação ali dentro? Foi horrível, foi muito triste. Minha família entrou em depressão, meus pais que eram idosos na época, né? Eles entraram num buraco, né? E eu também, graças a Deus, eu tive meus amigos, minha família, e a música, eu sou músico, né? Eu sou maestro e a música me ajudou muito, Deus, né? E eu fui aprender a andar de bengala, eu fiz todos os cursos de braille e tal, e me acostumei com a minha vida de cego. Aguçou outros sentidos? Aguçou outros sentidos, né? Os neurônios, ele começam a trabalhar para os outros sentidos quando a gente perde a visão, né? Isso que a gente chama de aguçar. E aí eu fui para Recife, me casei, eu sou de Salvador, sou nascido e criado em Salvador, nasci pertinho de Irmanduz. E fui para Recife, minha esposa de Recife. Você teve a convivência com ela, então? Tive vários encontros com ela, né? Minha família tem uma história com ela. Meu avô fazia doações para ela. Eu cresci vendo isso tudo. Meu pai fazia doações, minha mãe, né? Meu pai era gerente de uma loja de materiais de construção e ele doava pisos, vaso sanitário, né? Azulejo, tudo para as obras sociais. E eu era office boy lá da loja dele, né? Legal. E eu vi Irmã Dulce várias vezes lá, pegar doações, e ela sempre falava para meu pai: Deus abençoe você e sua família. Ela nem sabia que aquele garoto que estava ali era o filho do gerente, e ela falava: Deus abençoe você e sua família. Olha o poder da palavra, eu sou da família, e olha a bênção que eu recebi. Então, eu fui para Recife, cego, me casei, e quando foi em 2014, eu fui para Recife em 2011, e em 2014 eu tive uma forte crise de conjuntivite horrível, bacteriana, do pior tipo que tem, né? Meus olhos ficaram inchados. Isso aqui eram 2 bolas de sangue. E no meio da crise de conjuntivite, numa noite de muita dor e sofrimento, eu peguei essa imagem, que foi de minha mãe. E minha mãe faleceu. Quando eu voltei do sepultamento de minha mãe, eu herdei essa imagem dela. E peguei essa imagem, coloquei nos olhos e fiz uma oração super rápida, mas assim, com a fé gigantesca e numa total confiança que ela estava ouvindo. Eu peguei essa imagem, não tinha essa redoma, né? Essa redoma eu botei para proteger depois. Aí botei essa imagem no olho e falei: irmã, eu sei que a senhora está pertinho de Deus. Intercede por mim, por favor, para a cura dessa conjuntivite, porque eu não aguento mais de dor. Estou sofrendo muito e essa conjuntivite precisa parar. Eu não estava nem trabalhando, estava de licença. A oração foi essa. E nisso ela já era beata? Era beata. Só se pode fabricar imagem depois que vira beata, né? Por isso que minha mãe tinha a imagem. E aí eu fiz essa oração rápida, pedi essa intercessão, botei a imagem e pedi também uma noite de sono, porque a dor não me deixava dormir, né? Quando eu botei, juro pra você, quando eu botei a imagem na cabeceira de volta, eu bocejei. O sono, ela me atendeu na hora. Eu já agradeci, né, a ela, virei pro lado e dormi. Isso foi mais ou menos 4 e pouca da manhã. Aí, quando foi umas 8 horas da manhã, minha esposa me acordou e falou assim: toma aí uma bateria de gelo para você botar nos olhos, que tá muito inchado o seu olho, eu tô preocupada. De tarde a gente vai em Dr. Roberto, era um médico que estava cuidando da minha conjuntivite, meu oftalmologista. De tarde a gente vai em Dr. Roberto, eu tô indo no banco pagar umas contas. Eu falei: tá bom. Aí ela saiu de casa e me deixou cego. Eu ainda cego. Aí, como a bateria esquentava, a água escorria, e eu pegava sempre o papel toalha para enxugar os olhos, cego ainda. Em uma dessas muitas vezes que eu fiz isso, eu vi minha mão
do nada, eu vi minha mão. Depois de 14 anos sem enxergar nada, eu vi a minha mão. 4 horas depois da oração. Eu não me lembrei da oração na hora, eu só fiquei louco. Eu falei, eu comecei a me tremer, eu chorava, né? Minha esposa estava na rua, não sabia se eu saía pulando, eu não podia sair pulando porque ainda eu não enxergava o chão, nada, eu só estava enxergando que estava a essa distância. Então eu fazia isso, a mão entrava na nuvem, eu fazia assim, a mão saía da nuvem, via para mim, aí eu falei assim, pronto, morri e tem alguém aqui me recebendo. Aí eu falei, não, essa mão é minha, eu estou vendo minha mão. Aí eu fazia assim, a mão sumia. Aí eu comecei a me tremer. É uma reação totalmente nova, né, na vida de um cego. E mesmo eu tendo ouvido falar, eu fiz minha cirurgia com um cientista em glaucoma, aqui em São Paulo, que ele disse para mim, você nunca mais vai enxergar, porque você perdeu seu nervo óptico. Não existe como enxergar sem nervo óptico. Aí eu peguei o telefone, liguei botei o celular aqui pertinho, né, botei o telefone aqui pertinho, já enxergando os números. Aí disquei para ela, pro celular dela. Aí eu falei assim, nega, volta para casa que tá acontecendo uma coisa muito estranha. Ela, o que foi? Preocupada, né? Eu falei assim, eu tô vendo algumas coisas. Ela, hã? Como assim? Você bebeu? Eu falei, nega, são 7h30 da manhã, eu vou ver o quê? Vem para casa. Vem para casa que eu tô vendo minha mão aqui. Aí ela... Até nisso Deus cuidou, né? Que se fosse à noite, né? Eu podia achar que era algo Pois é. E eu nunca tinha visto minha esposa, eu já estava com ela há 5 anos. Sim. Nunca tinha visto o rosto dela. Era o maior sonho dela, que eu voltasse a enxergar para vê-la, né? E aí, eu saí tateando a parede lá de casa, né? Eu fui olhando assim, vendo a parede, né? Saí tateando, aí vi uma foto dela, né? Aí foi a primeira vez que eu a vi, foi pela foto. Eu falei, meu Deus, minha mulher é muito linda. Emocionado demais. Aí fui abrir, aí ela buzinou, quando eu abri a porta era ela. Aí eu não falei nada, só botei ela pertinho de mim assim e falei assim, tu é muito linda. Que linda. E aí ela começou a chorar e eu também, né? Eu me emociono até hoje. Foram rios de lágrimas, né? E minha cachorra, eu tinha uma cão-guia, minha cachorra sem entender nada, pulando em cima de mim, né? Era uma labrador linda que eu tinha, Ginny, o nome dela. Aí minha esposa ligou para o Dr. Roberto e explicou a ele, né? Aí ela, fala aqui com ele. Aí eu falei, Dr. Roberto, o senhor está sentado? Ele, o que foi, Maurício? O que aconteceu? Ele estava tratando da minha conjuntivite. Uhum. Aí eu falei, eu estou enxergando minha mão. Ele, como assim? Você não tem nervo óptico, como é que você está enxergando? E você está com uma conjuntivite bacteriana do pior tipo. Vá lá para a clínica que eu vou agora. Eu vou abrir a clínica e vou lhe atender no extra. Doido, né? Aí fui para a clínica, que é perto lá de casa. Aí quando eu fiquei esperando ele, quando ele chegou, vamos me traga, eu quero ver isso aí. Aí ele botou o aparelho, né? Examinou. Aí afastou assim de mim e disse, Maurício, ó, não aconteceu nada aí dentro. Eu sou especialista em glaucoma, ele falou. Ele fez doutorado em glaucoma nos Estados Unidos. E ele disse, a medicina não explica isso. Quem perdeu a visão por glaucoma e não tem nervo óptico, não tem como enxergar. Aí ele falou, foi o homem lá em cima. Aí ele disse, aproveite, curta, porque o que eu posso lhe dizer como médico é que você pode perder a qualquer momento. É a única coisa que eu posso lhe dizer. Porque isso aí não existe na medicina, não. Curta, aproveite, enquanto a visão está aí, você pode perder daqui a 1 hora, pode perder daqui a 10 anos. Eu não sei dizer. Eu sou especialista em glaucoma, não sei dizer o que é isso. Aí, voltando para casa, que ele mora pertinho lá de casa, eu andando com minha esposa, a gente atravessou a rua, eu me lembrei da oração, né? Aí eu parei e falei assim, nega, peraí, aconteceu um lance muito, muito especial essa noite. Ela, o que foi? Eu falei, você estava dormindo, eu fiz uma oração para a irmã Dulce, pedindo a ela a intercessão para curar a minha conjuntivite. E olha aí, eu conheci a irmã Dulce pessoalmente, né, quando eu era criança e adolescente também, e vi a irmã Dulce com muita luta levar aquele hospital adiante, né, através de doações, e sei que a irmã Dulce não fazia nada pela metade. A irmã Dulce era assim, se um pobre pedisse a ela para subir 2 degraus, ela já botava o cara lá em cima da escada. Aí eu falei com minha esposa, isso aqui foi um milagre de irmã Dulce. Aí, algum tempo depois, a minha visão já, alguns dias depois, já ia clareando, né? Ampliando e tal. Ou seja, a nuvem já estava se dissipando totalmente, né? Aí, minha esposa fez um relato lá para as obras sociais, porque existe nas obras sociais Irmã Dulce, lá em Salvador, um site que capta relatos de possíveis milagres. Aí, minha esposa fez o relato
E nós enviamos, né? Deixei meu telefone, meu nome. Um tempo depois, Maria Rita, que é a sobrinha de Irmã Dulce, que toma conta das obras, a superintendente, me ligou e disse: Maurício, você autoriza a gente levar? Eu li a sua história é fantástica, é tocante demais, a sua história é bíblica, porque só quem fez um homem voltar a enxergar foi Cristo, até hoje. E a sua história é... Nós temos mais de 10 mil relatos de milagres aqui, mas o seu é tocante demais. Aí eu disse, e ela disse: falta um milagre para a Irmã Dulce virar santa. E a gente quer ver se esse seu caso o Vaticano considera. Aí eu falei, na hora, se a minha fé nela me fez pegar a imagem e botar aqui, é porque, claro que se depender disso para ela virar santa, eu dou tudo de mim. Se você precisar de mim. Aí eu fui a Salvador, fui nas obras sociais, fizemos reuniões, enviamos tudo para o Vaticano, tudo. Meus laudos médicos, eu fui a meu médico, pedi tudo. Aí o Vaticano ficou 4 anos estudando tudo. E nesse intervalo de tempo, foram 2 postuladores lá em Recife me entrevistar minha esposa. Isso faz parte do processo, né? E o Papa pede para que no processo seja feito um sigilo chamado sigilo canônico. Ninguém pode vazar que isso foi um milagre de Irmã Dulce até o Papa bater o martelo. Então eu tinha que, como eu já tinha contado a meus amigos, né? Você imagine um WhatsApp com mais de 60 pessoas, mais de 500 amigos que eu tenho em Salvador, esconder isso da galera, né? Aí eu falava no WhatsApp, né? Gente, não pode falar não, senão o processo é cancelado e Irmã Dulce nunca mais vai virar santa e tal. Aí os meus amigos foram super solícitos, né? Não, se isso vai impedir a gente, amigos e família, né? Aí, 2 anos depois, o Papa anuncia que Irmã Dulce ia ser canonizada pelo milagre de ter feito um homem baiano cego voltar a enxergar. Aí foi aquela alegria, né? E eu sei que depois Dom Murilo, que era o arcebispo na época, ele mandou me chamar, eu fui a Salvador e lá no santuário ele me anunciou, porque até então ninguém sabia o nome. Sim. Aí ficou uma especulação jornalística muito grande, né? Quem é o miraculado? Quem é o baiano? Mas Dom Murilo esperou João Paulo II, Papa Francisco, dizer o dia da canonização para anunciar. Aí eu estava lá nas obras sociais, escondido. E aí Dom Murilo falou, ele convocou a imprensa e eu estava lá escondido. Aí quando ele falou, e hoje vocês vão conhecer o miraculado, José Maurício. Aí eu apareci, né? E aí foi aquela coisa, Jornal Nacional, Globo Repórter e BATV, tal, Jornal Hoje. E aí me veio a notícia que eu tinha que ir para o Vaticano, que o miraculado ele tem que estar presente, né, na canonização para provar que o milagre está vivo, né? Aí eu fui para a canonização, né, com a maior emoção. Foi decidido que eu ia levar o ofertório na missa para o Papa benzer, ele benzer na minha frente. Aí eu subi a escada, fiquei na frente dele, muito emocionante. Eu ali com a hóstia da missa de canonização de Irmã Dulce no Vaticano, na frente do Papa. Que responsabilidade! O corpo de Cristo, na nossa crença, né? Aquilo ali que era a representação do corpo de Cristo. E o Papa benzeu na minha frente, ele até olhou assim, como quem diz assim, tá enxergando mesmo? Ele olhou assim para mim, indicando de olho assim, tá? E ele benzeu, aí com a outra mão, porque na televisão não aparece, porque as vestes dele cobrem, mas enquanto ele estava com a mão direita benzendo, com a mão esquerda ele fez assim, no meu braço, tipo assim, ele deu 3 toques assim, aí tipo assim, calma, relaxa, né? E aí foi aquela sensação de missão cumprida, sabe? Porque foram 4 anos de sigilo e de oração para que desse certo, né? Porque nós baianos, que vivemos com a Irmã Dulce, vendo a Irmã Dulce nas ruas, nós já sabíamos que ela era santa. Pra gente, ela foi uma santa viva. A gente, quando via a Irmã Dulce na rua, a gente encostava nela, irmã, benção e tal. A gente queria pegar nela para sentir aquela energia, sabe? Eu mesmo, quantas vezes encontrei ela na rua, Irmã Dulce, a benção, ela lá do outro lado, Deus te abençoe, meu filho. E tive vários encontros com ela. Meu pai doava materiais de construção para ela, eu trabalhei com meu pai. E muitas vezes eu vi a Irmã Dulce lá, dei água a ela sentadinha lá esperando para ser atendida. E tive vários encontros. Morei numa casa, em frente tinha um semáforo que ela atravessava a rua, que era perto das obras sociais, né?
Então ela passava lá na frente lá de casa quase todo dia, pedindo coisas, pedindo. Irmã Dulce era uma freira que pedia esmola na rua. Era isso. Se quiser resumir, Irmã Dulce era uma freira que pedia esmola para levar para as obras sociais, né? Para tudo em prol dos doentes que ela pegava na rua. Irmã Dulce era assim, quando a gente passava e via um doente na calçada, a gente falava, daqui a pouco a Irmã Dulce passa, pega e leva. E era assim mesmo, ela botava na Kombi, junto com as doações, ia sempre um pobre. E ela já deixava lá nas obras sociais. E o grande milagre dela é esse. Hoje você chega no Hospital Santo Antônio, que é lá nas obras sociais, 2.500 pessoas estão lá às 5 da manhã para serem atendidas. Quando chega às 5 da tarde não tem mais ninguém, já foi todo mundo atendido de graça. Pessoas que não têm condições de pagar plano de saúde, né? São 2.000 atendimentos diários, são mais de 2 milhões de cirurgias por ano e esse é o grande milagre dela, né? O hospital que opera 2 milhões de pessoas de graça por ano, né? Então, minha missão hoje é divulgar esse milagre. Eu estou aqui hoje com o maior prazer, maior satisfação, maior alegria falando para vocês. E divulguem porque a fé, né? Isso aqui chama relíquia de primeiro grau, que é esse quadradinho preto aí dentro dessa medalhinha, é um pedaço da costela dela, que quando a pessoa vira santa, o corpo é exumado e são tirados alguns pedaços para ser feito de relíquia, chama relíquia de primeiro grau. Essa relíquia foi o Papa que mandou me entregar, junto com um certificado que eu tenho, até trouxe daí, que o miraculado ele tem que ter uma dessa, né, para contar a história. E essa é a imagem do milagre, a imagem que eu usei na hora da oração, que foi de minha mãe. Então é isso, a fé remove montanhas. Eu pedi uma coisa e ela me deu muito mais do que eu pedi. Eu pedi a cura da conjuntivite e ela me deu logo, ela intercedeu, né? Acho que ela falou assim, Senhor, vamos dar mais um pouquinho a ele, né? E fé é isso, né? É você fechar os olhos, elevar seu pensamento a Deus, né? Ou a qualquer santo que você seja devoto e acreditar que ele vai fazer, e faz, né? O santo intercede, o santo ele não faz milagre, ele intercede junto a Deus para fazer. É um representante nosso no céu, é o santo. Maurício, estou muito feliz de ouvir, estar perto, né, amor? Uma emoção estar aqui. Pois é, estamos felizes, né? Eu queria, para terminar, que você desse um recado para aquela pessoa que está esperando um milagre na vida, principalmente na área da saúde. O que você tem a dizer para ela? Nada é impossível diante de Deus. Deus pode tudo. E nós temos os nossos santos para interceder junto a Deus. Se a gente pede a Deus, Deus concede. E se a gente pede ao santo, o santo intercede e Deus concede também. Então, nunca percam a fé. Tudo que parece impossível aos olhos de Deus é totalmente possível. Fé é uma das menores palavras do nosso vocabulário, mas com um significado gigantesco. Então nunca percam a fé. Aquilo que você pensa que é impossível, Deus já está preparando lá, porque Ele já sabe que você vai pedir. Então peça a Santa Dulce. Santa Dulce está lá assim, ó. Hoje, nas obras sociais, tem 13 mil relatos de milagres. Quando eu fiz o relato, tinha 10 mil. Depois do meu milagre, ela já fez mais de 3 mil. De 2019 para cá. Então, milagres, desde uma unha encravada até um câncer no cérebro, de pessoas que foram curadas através de Santa Dulce. Então, é o que eu posso dizer. Nunca percam a fé. É isso. Maravilha! E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a rede social do José Maurício e da Dulce Tour, que está aqui com ele na Expo Católica, para que você possa acompanhar. E fica esse convite também para você ir em Salvador, conhecer as obras sociais da Irmã Dulce. E como o Maurício disse, nunca perca a sua fé. A Dulce Tour é uma empresa de turismo totalmente voltada para a Irmã Dulce. A Dulce Tour leva você para os lugares onde a Irmã Dulce passou, os lugares onde ela ajudou as pessoas carentes, os milagres que ela fez em vida, porque isso é um milagre. Você matar a fome de centenas, milhares de pessoas, né, através de um hospital que foi a partir de um galinheiro que ela invadiu um galinheiro, dali
botou 70 doentes lá dentro e dali foi feito o Hospital Santo Antônio. Então, a Dulce Tu leva você para esses lugares todos onde ela caminhou, ela fez a peregrinação dela. Em outras cidades também da Bahia, né, que existem as capelas com relíquias e outras histórias sobre ela. Dulce Tu, aqui também presente na Expo Católica. Maravilha, gente. Muito obrigada. Obrigado, Deus te abençoe. Amém. Prazer te conhecer. Amém. Em Tudo Dai Graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.